Eu queria incentivar os irmãos assim depois do seminário, depois que a gente passar esse tempo, na verdade é muita informação que a gente às vezes acaba falando, é um tempo curto, né? A gente não está tanto tempo junto assim. Então eu queria incentivar os irmãos a trazerem as suas dúvidas para os pastores aqui, para os irmãos, os líderes. Então tragam, falem com eles. Tem alguma coisa que o pastor Fabiano falou que eu não entendi, né? Ou como é que eu aplico essa vida, essa percepção do Evangelho, da graça de Deus nessa situação? Você é um jovem, né? Estou lutando nessa área, eu tenho essa tentação, eu não consigo vencer. Como é que eu consigo ficar no caminho estreito, andar na linha, andar na lei do Senhor? Como é que eu posso, digamos assim, extrair de todo esse material, de todo esse conhecimento bíblico, alguma coisa que me ajude mesmo na prática, né? Ou sei lá, na minha casa, meu filho, eu estou tendo dificuldade com ele, qualquer coisa, rebeldia. Como é que eu aplico o Evangelho? Como é que eu encontro força para lidar da maneira certa? Como é que eu aplico o poder de Deus? Como é que eu ouço a voz do Espírito no meu ser, no meu interior? Tá bem? Então façam isso, porque falar sobre essas coisas, né? Gastar esse tempo que nós gastamos, mas a gente não voltar a mastigar a palavra de Deus, refletir, meditar, vai ser uma coisa que a gente vai guardar numa gaveta, né? Mas o Senhor tem algo para falar conosco, para nos ajudar a crescer na presença dEle, tá bom? Queria encorajar os irmãos a fazerem isso, sem vergonha, sem medo, se engajarem no material. Eu quero aprender mais, eu quero conhecer mais do Senhor, mais da sua graça, mais do seu amor. Tá? Então incentivo os irmãos a fazerem isso, tá bom? Tem alguma colocação, alguma pergunta, algum exemplo a respeito daquilo que foi falado anteriormente? Né? Nós falamos sobre a carne, nos concentramos na carne, essas duas tendências, a licença e o legalismo, né? Nós mostramos que para a gente fugir dessas duas tendências, a gente precisa do Evangelho, a gente precisa da graça de Deus, a gente precisa do Espírito Santo dentro de nós, né? Nos ajudando a caminhar seguindo a vontade de Deus. Foi basicamente isso que nós falamos. E que a graça de Deus, com a graça de Deus, nós não brincamos. Ela é cara para Jesus, ela é de graça para nós, a gente aceita, vive, se apropria dela e passa a viver uma vida vitoriosa. Amém? Esse é o resumo do que a gente tentou passar para os irmãos. Tem alguma coisa que alguém gostaria de dizer? Antes de eu começar a falar aqui, não parar mais. Se alguém tiver qualquer colocação, alguma dúvida, algum exemplo, alguma coisa não faz sentido, alguma dúvida sobre legalismo, alguma dúvida sobre licenciosidade, nada que os irmãos precisem colocar agora. Dani. E depois a Thaisa. Não, eu só queria contar uma experiência prática de legalismo. Uma vez, durante muitos anos eu fiz parte de uma igreja extremamente legalista. E numa ocasião fui convidado secretamente, né, porque nem todos podiam ouvir o convite, para passar 2 semanas na praia, no balneário, em Santa Catarina. Eu morava em Santa Catarina na época. E fui com esse grupo de irmãos dessa igreja, e dentre essas pessoas havia um pastor que estava lá com a gente. E eles eram extremamente legalistas, então durante essas 2 semanas esse pastor deixou crescer uma barba, né? Uma barba bem assim, bonita. E então, e não só isso, né? Mas eu quero me focar só nesse exemplo especificamente. Por eu ser uma das suas ovelhas na época, ao final das 2 semanas ele sentou comigo e disse assim: queria conversar contigo porque as coisas que tu viste aqui, as coisas que aconteceram aqui, devem permanecer aqui. Porque o Senhor nos deu uma liberdade, e essa liberdade, isso na verdade é uma regalia que o Senhor nos deu, não sei o quê. E na verdade, o que eu queria passar para os irmãos é que enquanto nós nos preocupamos com o que é externo, muitas vezes o nosso interior continua cheio de teias de aranha, né? Precisam ser limpas. E na verdade, uma coisa que eu aprendi com a graça é que o foco principal é sempre o coração. Porque a mudança que o Evangelho causa na gente é uma mudança de dentro para fora, e não de fora para dentro. Bom.
É um exemplo que às vezes pra gente parece extremo, né? Mas explica bem, eu acho, que às vezes acaba acontecendo, né? A gente tem uma linha, uma conduta, mas às vezes a gente se permite, não, aqui vai tudo bem. Por que isso? Porque às vezes não está, o nosso coração não está convicto daquilo. E a gente se impõe aquilo, a gente impõe para os outros, mas diante de Deus, que a gente não pode esconder nada, né? A gente acaba se mostrando de outra forma. Isso é um dos absurdos, né, do legalismo. E o relacionamento com Deus genuíno significa o Espírito Santo dentro de nós nos mostrando a cada passo, isso aqui convém fazer, isso eu não devo fazer, isso eu posso fazer. Paulo dizia, todas as coisas me são permitidas, mas nem todas as coisas eu vou fazer, porque nem todas me convém fazer. Mas Paulo falou isso porque uma igreja tinha imposto isso para ele? Não, porque no fundo do coração dele, ele sabia a vontade de Deus, ele amava Deus. E ele queria em tudo agradar a Deus. Na verdade, ele queria que o coração dele, diante de cada circunstância apresentada na vida, fizesse a pergunta: eu amo a Deus ou eu amo essa coisa? Eu amo a Deus mais do que isso aqui que está sendo apresentado para mim? E se a resposta for, eu amo mais isso aqui, então o que Paulo estava dizendo? Isso aqui não me convém. Isso aqui não serve para mim. Eu vou cortar isso da minha vida porque eu amo a Deus. Agora eu tenho que cortar porque eu amo a Deus. Se eu não amo a Deus, eu corto por outras razões, né? Eu corto porque me mandaram cortar. Eu corto porque eu me mandei cortar, mas não porque eu amo a Deus. E aí está o ponto central do coração. A gente precisa entender. A Thaisa ia falar também. Eu só queria dar um exemplo também, que eu, assim como o Dani, eu fui criada numa igreja totalmente legalista, né? E que desde a minha infância foi me incutida a ideia, né, que, principalmente em questão das disciplinas espirituais, né, da leitura, da oração e, né, do ir ao culto como uma obrigação, né, e eu me lembro da minha infância, assim, que eu tinha muito medo de Deus, né, então, às vezes eu estava deitada, aqueles friozão, assim, aí eu disse, hoje eu não vou me levantar, não vou orar, não vou. Aí eu disse assim, aí eu me lembrava que a professora da escola bíblica do meio ela tinha me dito, né, que a ira do Senhor ia cair sobre a minha vida, sabe? E eu fazia aquilo como uma obrigação, né, e hoje eu posso ver, né, e hoje eu ensino para minha filha de uma maneira diferente. Ela deve fazer isso com uma alegria, né, não com essa obrigação que eu tinha, né. Então eu vejo que hoje, né, depois de muito tempo, depois de adulta, hoje eu consigo entender e mudar a postura de muitas coisas na minha vida. E durante muitos anos foi me incutida essa ideia, né? De fazer as coisas com obrigação, com essa legalidade que aos olhos de Deus não é bem vista. É verdade. E quanto tempo que a gente consegue, né, fazer as coisas assim, pela obrigação? Agora, quando é movido pelo amor, a gente não para de fazer. A gente faz para sempre, porque o amor é o relacionamento, né? Imagina se você vai comprar flores para sua esposa porque alguém te mandou fazer isso, ou porque você é obrigado a fazer, ou porque se você não fizer, sua esposa vai ficar de mal com você, vai ficar sem falar a semana inteira. Não é por essa motivação que a gente compra flores. Certo? Qual é a motivação? É o amor, é o relacionamento, né? E flores, tem mulher que nem gosta de flores. Tem maridos que nem compram flores, mas o exemplo pode ser outro, né? Flor, acho que eu exagerei agora. Eu não compro flores muito. Mas qualquer coisa que eu faça para o outro... Pode ser chocolate. Qualquer coisa... Qualquer coisa que eu faça para o outro, né? Seja minha esposa, seja o meu filho, seja o meu pai, seja o meu irmão, seja o irmão da igreja, né? O meu amigo, eu faço porque eu amo, não porque alguém disse que eu tenho que fazer. Se alguém disse que eu tenho que fazer, então que valor tem eu fazer isso? Mas o valor está no relacionamento que eu travo com essa pessoa, né? No amor que eu tenho por ela, e o amor me leva a fazer, a exercer atos, expressões que mostram esse amor. Isso é muito, muito legal, essa colocação. Pode falar, eu vou colocar uma coisa que aconteceu comigo lá na igreja sede. Acho que foi aniversário da igreja, a gente foi fazer um louvor lá. E aí teve aquele intervalo e saiu um para cada lado e falam um com o outro e tal. Quando a gente voltou para terminar o restante do
PUC em si, tinha um bilhete em cima. Eu não sei se foi pra mim ou se foi pra Thaisa, mas tinha um bilhete em cima. Tava minhas coisas e dela. Colocaram um bilhete assim em cima das duas coisas assim. E na hora, quando eu peguei, tava no meio das minhas coisas e das dela. Claro. E tava escrito assim: Mulheres do Cassino. Mulher do Cassino. Mulher do Cassino. Coloque uma roupa mais decente para louvar a Deus. Nossa, aquilo acabou comigo. Ainda bem que ela é sincera. Ela não disse numa igreja que eu ia. Ela disse lá na sede. Ainda bem que ela é sincera. Não, mas o que eu queria falar é que aquilo me incomodou. Eu fiquei na hora, eu fiquei constrangida, assim. Mas eu acho que se eu estivesse cometendo algum delito contra Deus, Ele próprio teria, né, se manifestado através do Espírito Santo, ou alguém próprio da igreja, algum membro, que tivesse vindo a mim e De uma outra falado, tá com uma forma, roupa né? indecente. De uma outra forma. Não te retira, mas a próxima vez procura vir com uma roupa mais, né, adequada. E nem era, eu fiquei assim, mas como? O que aconteceu? Claro. Acho que esse é um exemplo, com certeza. Começar a usar burca, irmã. Olha, eu acho que eu pensei nisso na hora. Oi? Não, até mesmo para a gente ver que ainda entre nós ainda tem isso. É verdade. Por isso que eu falo, são coisas que às vezes a gente pensa, tá longe. Isso aqui está longe de nós, não, são tendências nossas que a gente precisa combater, porque todo mundo, a gente vai encontrar essas coisas assim, vai sofrer disso. Eu acho normal até isso acontecer, mas eu queria que a pessoa em si tivesse feito e tivesse vindo a mim, porque eu ia aceitar, eu ia ficar quieta. Eu me constrangi pelo fato da pessoa não ter vindo a mim e não ter dito, tu tá com uma roupa indecente. Isso aí. Eu acho que ela achou minha blusa bonita. Assim, eu queria comentar também nesse sentido, assim, que eu acho que essa abordagem, essa forma que foi feita, né, se encaixa bem dentro disso aqui que a gente está falando sobre os controladores, sobre o legalismo. Porque não parece, eu posso estar enganado, eu não quero julgar o coração dessa pessoa também, porque também essa pessoa pode ter sido ensinada dessa forma. Tá? Tem tudo isso que a gente precisa também relevar. Mas assim, pode ser que essa pessoa não tenha realmente se preocupado genuinamente com a tua vida, entendeu? E mais com uma regra externa que ela acha que tem que estar em jogo, tem que estar bem colocada. Ela está mais preocupada com essa regra do que contigo. Porque se ela estivesse preocupada contigo realmente, ela talvez procuraria uma forma de aproximação, né? Talvez ela procuraria te mostrar que realmente ela é tua amiga, ela quer o teu bem, né? Que realmente ela está motivada pela graça de Deus e que ela tem uma preocupação genuína e ela também tem que pensar em algum momento, será que eu não estou exagerando na minha preocupação? Será que eu conheço a vida da Gabriela a ponto de dizer, olha, isso aqui está tudo errado, mas será que eu não conheço a devoção dela a Deus, o trabalho, a obra do Espírito Santo no coração dela? Então, quer dizer, todas essas coisas têm que ser levadas em perspectiva e trazidas para a pessoa. A palavra fala disso, né? Quando a gente tem uma queixa ou uma preocupação com algum irmão, a gente vai conversar com ele, né? Então, assim, eu não estou nem entrando no mérito em si da questão ainda, eu estou falando mais da abordagem, né? Agora, claro, a gente precisa também entender, eu não estou falando isso para ti, sabe, porque eu nem sei, não lembro de nada disso, não sei como é que tu estava, mas claro que existe um aspecto de que a gente precisa se cuidar, é óbvio, né? Então veja bem, a gente tem que tomar cuidado para saber se essa pessoa estava motivada por quê. Era realmente porque ela estava preocupada espiritualmente com o culto e com as pessoas, ou é porque ela estava só querendo cumprir uma regra? Mas certamente ela não estava muito preocupada contigo, porque senão ela teria trazido a coisa de outra forma, né? Teria te mostrado o amor dela por ti e tendo a humildade de dizer assim, olha, eu não sei, isso é contigo e Deus, eu só me senti que eu tinha que falar, mas quem vai tocar no teu coração, se como tu falou, é o Espírito que vai, só Ele pode te convencer de qualquer coisa, né?
Né? No momento eu não me senti. Eu fiquei. Tá. Mas aí eu mostrei pra Liz, a Liz mostrou pra Thaisa, ficou todo mundo. Né, na hora, assim. Olha o choque. Nossa, qualquerão. Não identificaram a letra, Gabi? Pô, não era pra ter contado que tu Não mostrou pra mim, identificaram a você pra letra? Thaís. Ufa! Alguém tem aqui, gostaria de complementar? Eu não sei, eu gostaria de complementar, mas a respeito do que o Dani falou, né? O que ele falou mesmo? Sobre a Respeito à barba. Homens do cassino, cuidem da barba. Aí, olha lá. Não, eu acredito que se Jesus tivesse sido convidado para essa conversa junto com o Dani e essa pessoa, talvez ele tivesse usado a expressão sepulcro caiado, não sei, mas talvez ele tivesse usado. Só que tu falou uma coisa interessante a respeito de como essa pessoa que questionou a roupa da menina ou das meninas, ou da mulher ou das mulheres, sobre como ela foi ensinada, né? E a gente estava rindo lá fora, eu, Dani, a gente falando sobre a questão do legalismo, né? E das disciplinas espirituais, que nem falou a Thaís. E eu lembro que no início, eu não tive o prazer de ser criado dentro de uma igreja. Eu me converti já bem maduro. Só que acharam que ia dizer velho, né? Só que naquela época, e aí foi que o Dani riu, né? Naquela época eu ouvi dizer que um tal de Daniel, que foi até citado como um cara bacana por Deus, ele orava 3 vezes ao dia. E isso me chamou a atenção e eu fui incentivado a orar 3 vezes ao dia. E eu orava 3 vezes ao dia e era bom. Aí o Dani riu porque o verbo do ano passado eu orava 3 vezes ao dia. Agora o detalhe. Agora tu ora sem cessar, né? O detalhe, pois é. O detalhe é que quando eu não orava uma das 3 vezes, o peso da condenação era muito forte. O bem que me é óbvio que era muito bom orar 3 vezes ao dia, mas quando uma das vezes eu falhava, ou por um motivo, né, sério ou não, o peso da condenação até chegar o horário da próxima oração, ele era muito grande. E era mais ou menos isso. E às vezes tu nem chegava próximo, né? Era complicado. E hoje a gente, é óbvio que eu não tenho mais essa disciplina, mas uma coisa que acontecia antes não acontece hoje. Eu não me confrontava antes com o meu pecado e com o meu verdadeiro eu. Eu achava que eu era santo porque eu orava 3 vezes ao dia. E por que eu orava 3 vezes ao dia? Porque eu era santo, o poder de Deus estava sobre a minha vida, e demônios se cuidem. Rogério está na área. Então hoje, às vezes o simples fato de estar no ônibus e estar sozinho, e estar orando sem cessar, né, como tu disse, faz com que eu me confronte, né, com o meu pecado, com a minha realidade, com a minha fraqueza, e isso me aproxima e me diminui mais diante de Deus, me aproxima mais de Deus e me diminui mais diante de Deus. Isso é a libertação desse tal legalismo, né? Mas que é bom orar 3 vezes ao dia. Não, e mesmo assim, ó, veja bem, a Bíblia não manda orar 3 vezes ao dia, a Bíblia manda orar sem cessar. Né? Muito mais. Como é que eu consigo orar sem cessar? É só pela graça, porque não significa que eu estou de joelhos 24 horas por dia, né? Mas significa que eu estou com o meu coração em sintonia com Deus o tempo todo, mesmo quando eu não estou conseguindo nem parar para falar com Ele, mas meu coração, minha alma está clamando para Ele, porque o Espírito que está dentro de mim, né, me ajuda nessa oração e geme com gemidos inexprimíveis, mesmo no momento que eu não consigo, porque é a graça de Deus que me sustenta e me capacita para plenamente cumprir as ordens de Deus. Eu não consigo cumprir isso do jeito que eu penso, né? Claro. Mas eu consigo cumprir a maneira de Deus, se eu tiver confiado nele, né? Dependente dele. Pode falar, Raquel. Eu queria que tu relacionasse assim, ser pecado em tu te preocupar demais com os pensamentos do outro e se preocupar em não causar escândalo para os mais fracos. Até que ponto vai isso? Te preocupar com a opinião do mais fraco? Claro. E ser pecado? Entendi. Tá. Meu Deus, eu não sei se eu tenho a resposta para essa pergunta, mas eu tenho pensado muito sobre isso. E alguém pode me ajudar aí completando. Eu acredito assim, primeira coisa, quando a Bíblia fala para não temer o homem, né,
A Bíblia está falando, na verdade, que só existe uma fonte de autoridade na face da Terra, em todo o universo, que é o Senhor Deus e a sua vontade, entendeu? E a sua lei. O que o Senhor estabelece, o que o Senhor quer, é isso que eu devo... com isso que eu devo me importar. Em última instância, é isso, com isso que eu devo me preocupar. Veja bem, se o que o meu irmão está pensando ao meu respeito está de acordo com o que Deus pensa a meu respeito, então eu devo também me importar com o que o meu irmão pensa sobre mim. Está entendendo? Se Deus diz que é errado tal coisa, e o meu irmão está me dizendo, eu estou em adultério. Meu irmão chegou para mim e me confrontou no meu pecado, biblicamente, porque a Bíblia manda fazer isso. Procurar o meu irmão e confrontá-lo. Se o meu irmão fez isso, e ele está em harmonia com a palavra de Deus, veja bem, eu não vou temer a ele quando eu me submeto a ele, mas eu estou em última análise temendo a Deus, entendeu? Então isso eu preciso ter bem claro. Claro, a maneira como esse irmão faz isso, nem sempre é a maneira mais bíblica. E isso é outro problema que precisa ser consertado também. Né? Mas eu preciso sempre levar a palavra de Deus. Citando esse exemplo de novo, já que a gente está falando disso. Tá? Por exemplo, a palavra de Deus... A palavra de Deus, eu achei que estava aqui, não, mas é um texto de Pedro, em que Pedro fala claramente sobre a vestimenta. Pedro fala sobre decoro, decência, moderação, prudência e sobriedade. E ele fala também de não vestir-se ostensivamente, como quem quer mostrar que é muito rico, principalmente em presença de pobres. Claro, veja bem, tudo isso a gente não pode, tem que tomar cuidado, porque a gente tem que pegar isso de Pedro e a gente tem que pensar muito para a gente não cair no legalismo e saber qual que é a medida certa de tudo isso. Porque o tempo de Pedro é um, o nosso tempo é outro, mas o princípio vale ainda. Então, o que na minha cultura significa ser decente? O que na minha cultura significa não ser ostensivo? Então, se alguém vem para mim e fala sobre isso, eu preciso levar isso para a palavra de Deus. A palavra de Deus manda, não manda. O Espírito de Deus falou comigo, não falou. Mas eu vou me humilhar e vou dizer, Senhor, se for, me mostra, porque eu preciso me conformar com a tua palavra. Entendeu, Raquel? Esse é um exemplo, assim, né? A outra coisa, eu acho que é a questão do tropeço dos mais fracos. Né? Por exemplo, se eu sei que tem um irmão na igreja que se escandaliza com determinada coisa, e essa pessoa não consegue acompanhar a ideia de que aquilo não necessariamente é um pecado, entendeu? Ela é fraca para aquilo, espiritualmente a sua consciência é fraca, a sua consciência é débil. Ela tem, talvez porque ela foi ensinada desse jeito, talvez porque é a própria estrutura, a percepção da vida que ela tem, e ela não consegue aceitar que aquilo é bom, entendeu? E digamos que já foi falado sobre isso, já foi ensinado sobre isso, tentou-se trazer uma certa liberdade a respeito disso, mas ela continua tendo dificuldade naquela área. Eu tenho que, por amor dessa pessoa, eu estou falando de coisas que não são pecados graves ou pecados estabelecidos na palavra de Deus. Eu estou falando daquelas áreas cinzas, que a gente não sabe muito bem se é preto ou branco. É isso que eu estou falando, entendeu? Então, se isso faz mal para aquela pessoa, eu deveria, por amor a essa pessoa, eu deveria me privar dessas coisas em presença dessa pessoa. Entendeu? Para quê? Para que ela não seja escandalizada, para que ela não seja até desencorajada na vida cristã, que ela não caia, que ela não se enfraqueça. E Paulo fala isso, entendeu? Então, assim, é muito difícil, Raquel, saber assim, exatamente o que é, o que não é, até onde a gente vai. Brava quando tu não sabe o que a pessoa considera escândalo ou não, né? Ah, bom, isso é verdade. Faz uma coisa, tu nem sabe o que a pessoa pensa, daqui a pouco ela espalhou um escândalo que também... Aí também eu acho que vai do nível de conhecimento que uma comunidade tem de si mesma. Né? Quantas pessoas andam juntos, caminham juntas, se conhecem de verdade, quão grande é essa comunidade, né?
Às vezes uma igreja maior fica mais difícil da gente se conhecer uns aos outros. Mas é realmente uma situação uma questão muito complicada, né? O Dani talvez queira... É tu que quer acrescentar uma coisa? Acho que é você mesmo. Ah, eu Luciano. Também, mas pode falar. Não é uma regra, né? Não é uma regra, mas não é também, de repente nem está na palavra isso, mas algo por exemplo, adolescentes, exemplo jovens, ouçam seus pais, tá? Às vezes assim a postura do jovem é, eu vou sair assim, né? Aí o pai ou a mãe fala, não, quem sabe, às vezes assim, uma mulher assim, quem sabe bota alguma palavrinha simples, como quem sabe que não troca isso, né? Aquilo ali, a pessoa tem que aprender a ponderar uma opinião próxima de alguém que ama, entendeu? Então, exemplo só, Claro. exemplo marido e mulher, a mesma coisa, entendeu? Exemplo, sabe, pessoas próximas que não querem ter mal, querem ter Claro. bem, né? Que sabe que te amam de maneira, né, condicional. Então, assim, às vezes é importante ter uma segunda opinião daquela situação, daquilo ali, e dar crédito para aquela pessoa que realmente quer o teu bem, quer o teu melhor. Né? Não sei, é uma maneira assim de usar de repente uma sabedoria para poder pensar nisso. Porque às vezes o Espírito de Deus está falando contigo. É verdade. Tá? Às vezes o Espírito de Deus está tentando colocar aquela informação sobre aquele assunto naquela hora, mas tu está tão focado em outra coisa, né? Ou focado na maneira como tu vai sair, na maneira como tu vai vestir, na maneira como tu vai agir, né? Que tu não percebe o decorrer das coisas, não percebe o Espírito Santo falando contigo. E às vezes ele vai usar quem? Quem está mais próximo para falar. Com certeza. Pode falar. Depois o A Dani fala. respeito disso que o Luciano, depois que ocorreu o fato, eu parei para pensar, fiz o que tu disseste. Senhor, se eu Claro. estiver cometendo algo contra ti, que tu, Claro, né, claro. que tu me digas. Sim. Mas não teve uma resposta me condenando porque Claro. eu estava com aquela determinada roupa. Entendeu? Eu falei com a Liz, eu falei com a Teresa. Aconteceu realmente o que eu falei de elas me dizer que a pessoa teria que ter vindo a mim, e eu acho assim que poderia ter acontecido isso que o Luciano falou, de eu estar tão feliz pelo fato de eu estar lá na igreja, podendo louvar a Deus, que eu de repente não escutei, entendeu? Mas eu, em momento algum, o que eu falei para Deus foi o seguinte: Senhor, eu não vim aqui para pecar contra ti, eu não vim aqui para te ofender, eu vim aqui para te louvar, para te agradecer por tudo que tu tens feito para mim. E eu creio nisso e te dou a total liberdade para que tu venhas falar comigo e me dizer se eu estou errada ou se eu estou certa. Eu até botei a blusa dentro do guarda-roupa e não uso mais. Quando eu vou botar, esses dias eu vim com ela na igreja e eu posso entrar, irmãs. Eu acho que posso comentar sobre isso aí? Eu não me senti condenada por Deus, entendeu? Mas, se tu fez esse negócio de colocar a blusa no guarda-roupa porque tu tá temendo a opinião das pessoas, não seria a melhor coisa. Mas de repente eu acho que tu tá fazendo por causa dessa questão. Eu não quero trazer problema para quem é mais fraco. Eu não quero. Eu acho que isso é legal, esse tipo de postura. Eu acho que é uma forma também que tu tá percebendo agora que Deus atuou na tua vida. Sim. Né? Eu queria só falar uma coisa que eu ia trazer amanhã, mas nem leiam, nem abram aí, mas eu só quero dizer, sabe uma coisa que ajuda muito a gente nessas questões, e eu ia falar sobre isso, eu vou só adiantar rapidinho, diante de qualquer situação da vida, seja vestir uma roupa, seja ir a algum lugar, seja fazer qualquer coisa com alguém, fazer-se as seguintes perguntas. Primeira, isso me traz a tentação de pecar? Se me traz, corta. Se não me traz, eu vou fazer. Outra coisa, isso é benéfico? Outra coisa, isso é escravizante? A outra pergunta que a gente deve fazer diante de qualquer coisa. Isso honra e glorifica a Deus? Isso promove o bem dos outros? Que é outra pergunta que a gente deve fazer também. Né? Isso leva alguém a tropeçar? Outra pergunta.
E a 7ª e última pergunta: isso nasceu de uma motivação pura ou impura? Tá? Então veja bem, essas perguntas são perguntas aleatórias? Não. Eu vou mostrar elas amanhã para os irmãos de novo. Elas todas estão baseadas em versículos bíblicos. Então veja bem, isso aqui não é legalismo. O que é isso aqui? É aquilo que o Dani falou. É tratar do meu coração em cada circunstância. Senhor, é o que tu fez, Senhor. Eu estou agindo assim ou eu agi assim. Senhor, me ajuda. Isso aqui te desonrou. Isso aqui tirou a tua glória. Isso aqui fez alguém tropeçar. Isso aqui trouxe dificuldade para alguém. Isso aqui partiu de uma motivação errada no meu coração. Senhor, então eu não quero fazer isso. Sabe? Se eu passei pelo teste das 7 perguntas bíblicas, então não, amém, eu vou fazer. Aí eu não vou ficar escravizado, Raquel, pela opinião dos outros, porque eu fui consultar Deus em primeiro lugar. É isso que eu preciso fazer. Dani. É só para... Gente, vamos lá. As 2 últimas, tá? E aí eu quero encerrar aqui com... Eu acho que essa questão que a Raquel levantou é uma questão muito interessante, porque ela tem uma linha muito tênue, né? Então eu queria dizer assim que é muito difícil a gente colocar em prática isso. Pessoalmente eu acho muito difícil a gente colocar em prática. Porque, por exemplo, existem coisas que de fato não são pecado, mas que existe um legalismo sobre isso, existe toda uma pressão em cima disso. Então, só, por exemplo, né, uma vez, quando eu cheguei em Rio Grande, eu não sei se porque meu pai, meus tios todos, vamos voltar para a questão da barba, tá? Todos eles usavam barba. E eu deixava a minha barba. 2x3 mudava, deixava uma costeleta, deixava um cavanhaque, fazia, pintava e bordava com a minha barba. Um dia eu escutei alguém me dizer assim: tem pessoas escandalizadas com a tua barba. Tem pessoas escandalizadas com a tua barba. Quando eu escutei isso, eu entrei numa... Eu não sei, eu entrei numa dúvida cruel. Pensar assim: meu Deus, Senhor, será que eu estou fazendo isso para me mostrar para as pessoas? Será que é isso? Mas eu não sei, não é. Para mostrar que não era cerrado, né? Não era bonitona. Eu fico com máscara do Cleo. Podia ser de fato, né? O que estava acontecendo. Mas eu, ao mesmo tempo, eu pensava assim: o que eu faço? O que eu faço nessa situação? Eu tiro a minha barba simplesmente porque existem vários cristãos fracos que estão sendo escandalizados com a minha barba. Foi o que eu fiz durante um tempo, né? E agora Ela volta. Eu corto e ela volta. Eu tiro e ela volta. Não, a minha grande pergunta é assim, ó. É uma questão complicada. Todo mundo vai contra a carne, Ô Dani, deixa eu apresentar o Betinho aqui, viu? Então, estou dizendo que é uma situação muito delicada. Porque, primeiro, tu não sabe quem está escandalizado. Tu está dentro de uma comunidade, de uma igreja onde pessoas podem se escandalizar por qualquer coisa e tu não vai saber. Eu queria falar uma coisa para a Gabriela, assim, eu acho que não, mas se ficou alguma ferida no teu coração, leva isso para o Senhor, sabe? E não deixa isso te atrapalhar. Não, eu acho que não também. Né? Eu nem lembrava, assim, sabe? Ele fala aquele negócio lá dentro. Que legal. Em relação a isso, eu, por um bom tempo, me preocupava muito com a relação aos outros. Uma brincadeira, de certa forma, que surgiu, foi algo que fez eu tomar uma posição. E até alguns quebraram, o Betinho, a Raquel, a lição do Verdugo Zero. É algo engraçado, eu gostei de uma brincadeira. Mas só que eu tomei, porque eu me influenciava muito para aquilo que as pessoas achavam de mim. E eu tomei a posição: não, eu não vou deixar mais que essas coisas venham interferir na minha posição em relação às pessoas e em relação a Deus. Porque de certa forma o que os outros pensavam condicionariam eu estar com Deus, próximo de Deus ou não. Então, e quando esses assuntos que envolvem opiniões de irmãos, aquilo que eu acho que é algo latente que pode é a nossa paz no nosso coração. E quando alguém fala algo que nós fizemos ou deixamos de fazer, como muitas vezes a minha palavra,
isso que nos leva a nós pensarmos primeiro, realmente isso tem, para a pessoa falar, tem algum fundo, que algo, como você não gosta de falar muito, alguma coisa deve extrair de bom disso aí, alguma coisa deve ter de bom para mim, não na totalidade, quem sabe muitas vezes, mas alguma coisa tem que eu posso trazer de benefício para mim e tentar me mudar mais na possibilidade de Cristo. E começar a parar e ver isso não como aquela crítica destrutiva, mas uma crítica que pode me ajudar a melhorar um pouquinho mais. Com certeza. E isso não fazer que eu venha me encontrar aquela pessoa, mas sim me aproximar e me aproximar de Deus. Só que isso é difícil. Não é algo assim, é questão de ver assim, isso aí não vai me deixar de ser menos pecador ou mais pecador. A minha posição vai ser a mesma diante de Deus. Isso é muito legal. Esse era o incentivo mesmo, se distrair da situação, alguma coisa de bom que Deus pode estar. E foi, acho que a Gabriela fez ali naquele momento, né? E isso é legal porque às vezes Deus quer falar alguma coisa. Às vezes não é toda a mensagem que veio, não é na totalidade de Deus, né? Mas algum elemento, de alguma maneira que ou a maneira assim, como ela trouxe a mensagem, talvez tenha, né? Gente, eu queria voltar aqui para o nosso material e eu vou só Essa tu vai. Não, é bem rapidinho pra falar. Pode. Eu acho que tem dois filtros que nos ajudam quando a questão é delicada, como o Dani falou, que você não sabe exatamente o que é, né? Acho que uma coisa, quando uma situação dessa se apresenta, a gente tem, em primeiro lugar, a preocupação de glorificar Deus naquilo, né? Não estar mais incomodado com a pessoa do que mais preocupado em agradar a Deus. Acho que isso é uma coisa que... E outra coisa é falar que Cristo é maduro, que a gente acha que é maduro. Uma pessoa que a gente vê que dá frutos na presença de Deus. E compartilhar as situações que tem dúvida, né? Como a Gabriela falou, fez duas coisas, buscar Deus e buscar ajuda de pessoas próximas. Exatamente, foi conversar com as pessoas. Deus, né? Eu acho que isso é uma coisa boa, assim, porque a gente, você sabe, né? A carne é a carne, aquele inimigo poderoso que se fortalece sutilmente. E a gente vai se cegando pela carne. A gente vai se cegando pela carne. Então, veja bem, é muito conveniente que na nossa caminhada de fé nós nos cerquemos das pessoas que nos amam, das pessoas maduras, para saber se acaso realmente nós não estamos precisando ajustar coisas na nossa vida. É humilde isso, faz parte do processo de crescimento, da gente querer se abrir e dizer, olha, eu estou preocupado com uma coisa, alguém chamou a atenção disso, ou às vezes partiu de mim mesmo uma dúvida. O que você acha sobre essa coisa? Será que eu estou errado? Isso é muito bom, Gabriela, que tu fez, porque isso é uma bênção, é prova da operação de Deus assim, na vida da gente. A irmã ali vai falar. Acho que não vai ter, não. Bom, eles tinham que deixar. O Luciano tinha deixado eu ficar até as 2. Pessoal que é Eu fico vigia. até as 4, não tem problema. Você que eu sabe. entro na porta dele casada. Pode falar. O que eu vou falar é assim, essa semana, né, deve acontecer algumas coisas comigo que eu entrei dentro de mim, no caso, né, eu não quis que ninguém soubesse, eu me revoltei e eu vinha duvidar, não de Deus, eu vinha duvidar, desculpa os irmãos, mas dos irmãos. Né, eu achei assim, que ninguém estava prestando atenção em mim, eu achei assim, o que eu estou fazendo ali? Né? Se eu estou passando por coisas, ninguém está me enxergando, mas alguém enxergou, uma irmã mais madura, sei lá, já é a segunda vez que ela me enxerga. Aí ela foi até a mim, pedindo tua foto, não sei o quê. Aí eu acabei só com essas pequenas palavras, acabei botando para chorar e acabei contando tudo para ela, coisas assim. E é isso que eu queria dizer, né? Que às vezes, que a gente falou, pessoas mais maduras que a gente tem que ir, principalmente quando a gente está entrando, eu não digo entrando na igreja, porque eu já venho também, de vigílias, que até aconteceu com o Luciano, que aqui é seminário, né? Seminário, o que é? Aqui é vigília. Aí eu falei, não é aquilo de passar a noite toda acordada, a gente já passou a noite toda acordada sem comer, aqui tem coragem.
chama isso? Então a gente vem já disso, mas era tudo regras, né? Cabelo comprido, saia, tudo direitinho. Aí depois eu me afastei. Eu acho que por causa das regras, das coisas, né? Eu me afastei. Então agora, essa semana eu pus em dúvida. Pô, eu estava lá atrás numa regra de cabelo comprido. Agora que eu achei assim, eu acho que os irmãos são meio alienados, né? Pô, pelo amor, eu tô passando por isso, não tá me enxergando. Então são dúvidas que vai acontecendo, né? Mas aí, sei lá, ontem eu vi, né? Eu acho assim que às vezes é uma questão de outro irmão olhar para o outro, né? Assim, saber conhecer, olhar nos olhos, poxa, a mulher com os olhos vermelhos, está acontecendo alguma coisa, né? Coisas assim. Não, e é legal, qual é o nome mesmo? Leci. E eu me senti um pouco de irmã fraca, assim, sabe? Achando que já vim já de 20, 30 anos dentro da igreja, tudo. Eu estou retomando agora, eu sou uma irmã fraca. Eu acho que eu vou acabar indo embora de novo. Mas não, mas aí me enxergaram, né? Isso mesmo, não, isso. E tu não pode te esquecer, Leci, que ainda que nós não sejamos enxergados por alguém ao nosso redor, eu sei, o olhar do Senhor nunca é retirado de sobre nós. Tá, mas aí a gente está sentindo, eu sabia que estava comigo, eu estava sentindo, claro, eu estava mais apavorado com sem isso. Dúvida. Eu estava com medo de abandonar ele, sabendo que ele estava comigo. Claro. Porque eu sempre abandonei as coisas na minha cabeça, claro. Tudo. Foi marido, foi tudo, vai, que aí vai. Mas o Senhor não te abandona. E outra coisa, né, o fato de que alguém olhou para ti é prova do amor dele. Eu assim, pô, né? Isso mostra como a gente precisa uns dos outros, né? Como tu falou, como eu preciso de alguém de novo, para me lembrar de novo, você é amado de Deus. Deus te comprou por bom preço, Deus te salvou, Deus te trouxe para cá. Ele se preocupa contigo. E por isso que eu me preocupo contigo. Porque Ele se preocupou primeiro. Né? Então que seja uma motivação aí para te agarrar no Senhor. Porque, veja bem, é a graça de Deus que te sustenta. Forte demais. Mas a gente não vai decepcionar Ele, sabe por quê? Porque Ele sabe, Ele te conhece no teu íntimo. Ele conhece as tuas dúvidas, Ele conhece os teus temores. Mas mesmo assim, Ele te mantém aqui dentro. Ele te atrai para essa igreja, Ele te atrai para esses irmãos. Ele te carrega nos braços, no colo. Entendeu? Porque Ele te ama, Ele ama todos nós. Tu não é diferente de nenhum de nós aqui. Sabe? Porque todos nós lutamos com o nosso pecado diariamente. E todos nós dizemos diariamente, Senhor, eu não mereço tamanha graça. Mas todos os dias há uma porção renovada da graça de Deus para nós. Dizendo, meu filho, eu te amo por causa de Jesus. Eu te amo porque eu te amei antes de você fazer qualquer coisa boa. Eu te amo tanto porque eu te trouxe do mundo e te coloquei nessa igreja. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. E o amor de Deus é derramado sobre nós. Amém? Só soltar essa questão aí, o outro lado, a questão assim, ó. Eu vou até as 4 aí. Não, a questão assim, ó. Quantas vezes alguns de nós já passou por experiência, o outro lado, de não esperar alguém vir, mas nós procurarmos alguém. Sabe assim? Eu vejo assim, porque muitas vezes realmente nós passamos desapercebido com muitos. E não é que nós não estamos próximos, porque muita gente espera, nosso foco está em outra coisa, e a pessoa está passando a sua caída de maduro e tu não está vendo, porque tu está com a tua visão, e o outro tu está olhando, está passando do teu lado. É importante quando a gente tem consciência assim, ó, que há pessoas que se importam conosco. E chegar assim, ó, e poder ter a humildade de chegar, cara, eu tô mal, me ajuda que eu não sei o que eu faço. Isso. Sabe assim, ó, me levanta que eu não aguento mais. E duas coisas, né? Eu acho que a gente tem que ter essa coragem, essa humildade de chegar a dizer, olhem pra mim, pelo amor de Deus, vocês não estão olhando. Isso é bom, isso não é errado. Porque é o que o Alessandro falou, nós somos pecadores. E aqui todo mundo tem outros problemas, outras coisas na cabeça, outras dúvidas, outras necessidades, outras lutas. E às vezes, não é porque ninguém te ama, né? Mas às vezes, as pessoas estão sendo tomadas pela sua própria vida, né? Então não é errado. Não, a verdade é maravilhoso a gente ter a humildade de chegar, ei, presta atenção em mim aqui, eu preciso de ajuda. Chorar, se esbugalhar, dizer, pelo amor de Deus, me ajudem. Isso é maravilhoso. O que o cego de Jericó fez quando Jesus passou? Ele não ficou lá esperando que os discípulos percebessem que tinha um cego. Ele gritou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque eu sou pobre, eu sou necessitado, eu mendigo, eu fico pedindo toda hora, eu não quero mais pedir, eu quero trabalhar, eu quero ter vida, eu quero ter saúde, eu quero enxergar, eu quero te ver. Né?
Então isso é legal, isso que o Alessandro falou, acho que é maravilhoso. A outra coisa que eu queria dizer é o seguinte, que a gente, todos nós, irmãos, isso aqui serve para todos, para mim também, a gente foi criado numa mentalidade de que a gente vem na igreja para receber. E de fato a gente também vem para receber, mas a gente se reúne como igreja primeiramente para dar. Então veja bem, a gente dá duas coisas quando a gente se reúne na igreja. A gente primeiramente dá glórias a Deus, e em segundo lugar a gente dá serviço para o nosso próximo. O propósito de ser da igreja, o propósito de ser de um culto dominical, não é eu ir para receber a bênção que eu preciso para a minha necessidade específica. Se bem que Deus é tão misericordioso que Ele está fazendo isso e Ele faz isso no culto, fora do culto, na minha semana. Mas o meu foco não é ir buscar a minha bênção, que é até coisa que a gente até cantava cântico assim, né? E de fato, veja bem, eu não estou dizendo que a gente não vai buscar a bênção. A gente vai ser renovado, a gente vai ser fortalecido, a gente vai buscar uma bênção, sem dúvida. Mas esse não é o primeiro foco. O primeiro foco é eu vou na igreja para adorar o Deus que me deu todas as bênçãos, em primeiro lugar. Segundo lugar, eu vou na igreja para edificar o meu irmão. Veja bem, eu estou passando uma luta terrível, mas eu sei que tem alguém do meu lado que também precisa de Deus e precisa de mim. Então eu vou procurar alguém, eu vou estender a mão e vou saber o que Deus vai me usar para fazer com outra pessoa que está do meu lado. Então acho que são coisas que a gente vai aprendendo, sabe, com o tempo, e é uma coisa que todos aqui, eu acho que a gente pode dizer, a gente sempre precisa aprender isso de novo, né? Qual que é o propósito da gente estar como igreja? Louvar a Deus, servir o próximo. Depois, a gente é recompensado, o Senhor abençoa, e antes o Senhor abençoa também. Porque o Senhor nos abençoa sempre, toda hora, todo instante. Maravilhoso isso, né? Amém? Gente, eu vou passar rapidamente por essa última aula, até porque algumas coisas eu acho que a gente acabou já tocando, mas eu queria só focar assim, o centro dessa aula, que é o seguinte. A gente vem até agora falando de como andar no caminho do Senhor, de maneira plena, de maneira abundante, certo? E a gente falou dos dois grandes perigos que a gente tem na carne. A gente tem digamos assim, os precipícios da estrada, de um lado e de outro, que são, de um lado, o legalismo e de outro lado, a licenciosidade. A gente já entendeu bem o que é isso, né? Licenciosidade é viver a minha vida como se não tivesse nenhuma lei. Legalismo é viver a minha vida como se eu precisasse cumprir a lei para agradar a Deus. Certo? Nenhuma dessas formas é o Evangelho. O Evangelho está no meio, e o Evangelho me dá liberdade e ao mesmo tempo me capacita para cumprir a lei de Deus. É difícil. É difícil porque se eu estou muito preso no legalismo, eu não consigo cumprir o Evangelho. Se eu estou muito preso na licenciosidade, eu não consigo cumprir o Evangelho. Então eu preciso entender como é que isso funciona. O Evangelho, vocês viram esse gráfico aqui, essa ilustração, que é bem legal, não é minha não fui eu que criei, é do Jerry Bridges. Ele mostra como que esse caminho é estreitinho, né? E ele é fácil de cair dele. Porque é o caminho estreito para o qual a gente é chamado. Olha só, esse caminho é o caminho do Evangelho. O caminho do meio é o caminho da graça. A cruz abriu esse caminho para nós. Não é a nossa lei, nem é a nossa carne. É a cruz que abriu esse caminho para nós. Amém? Todo mundo concorda com isso? Agora veja bem, a graça, ela se compõe de 3 elementos. Porque lembra, a graça é soberana. O Deus que dá a sua graça continua sendo rei. Então graça não é tapinha nas costas. Graça é capacitação para ser súdito do rei. Capacitação que vem da cruz. Então essa capacitação vem de 3 formas. Primeiro, ela põe no meu coração uma liberdade. Segundo, ela me enche de amor. E o amor que eu exerço na liberdade me ajuda a cumprir a lei. Certo? Primeira coisa, o Evangelho me traz liberdade. Junto com essa liberdade, eu experimento o quê? O amor insondável de Deus na cruz.
porque eu experimento o amor dele e a liberdade nele, eu começo a cumprir a lei dele. Irmãos, entendem? A gente vai tentar destrinchar isso aqui para vocês. Eu queria ler Gálatas 5, 13, 14. Diz assim: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Então o que é o Evangelho? Liberdade. Vamos dizer? O Evangelho é liberdade. Nós fomos chamados para ser livres. É para a liberdade que nós fomos chamados, né? Mas aí Paulo diz assim: mas, porém, todavia, contudo, entretanto, não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros em amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Veja bem, Paulo está dizendo: você foi chamado para liberdade, para viver o amor, e você só cumpre a lei por meio do amor. Eu quero falar rapidamente o que isso quer dizer. Primeira coisa, nós somos compelidos, nós somos capacitados para cumprir a lei de Deus, porque nós experimentamos o amor de Deus na cruz, o amor de Deus no Evangelho, a graça de Deus, tá? Vocês lembram a ilustração do rei que virou pobre e começou a catar jornal na rua, que a gente leu na outra aula? Quando eu percebo que esse camarada que pagou a minha redenção, ele era na verdade um rei que se abriu mão da sua riqueza e passou a ser esse pobre, eu me encho de gratidão, eu me encho de amor por ele. E o que é o resultado disso? Eu quero amar essa pessoa. Eu quero talvez fazer alguma coisa para essa pessoa, alguma coisa para demonstrar para ela a minha gratidão por tudo que ela fez por mim. Então a motivação para eu cumprir a lei é o amor, tá? Isso fica claro lá em João 14, 15, 21, 23, quando Jesus fala assim: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Tá vendo? Você não obedece o mandamento porque a igreja estabeleceu um manual de conduta, mas você segue a lei de Deus porque você ama a Deus. Lá no 21: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, eu também amarei e me revelarei a ele. 23: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Tá bom? Então veja bem, o Evangelho nos visita com amor, tá? E olha só, para eu amar Deus, eu preciso entender o Evangelho, porque às vezes eu entro no Evangelho achando que eu sou bom já, mas o Evangelho me mostra que eu sou mal. Quanto mais eu tenho percepção de que eu sou mal, mais eu percebo que Deus fez uma grande coisa por mim e mais eu amo a Ele. Então por isso que o Evangelho precisa estar claro para nós. Veja bem, nessa cultura da autoestima que a gente vive hoje, se você chegar para alguém que está no mundo e dizer assim: Deus te ama, a pessoa vai dizer, talvez virar para você e dizer assim: que bom que Ele me ame mesmo, acho bom que Ele me ame mesmo, porque todo mundo ao meu redor está me dizendo que eu preciso me amar, e portanto Deus não é exceção a essa regra. Ele deveria me amar, porque eu sou maravilhoso. Não é a mentalidade que está aí fora hoje? A Bíblia vai contra essa mentalidade, porque ela diz assim: Deus te ama apesar de tu ser um trapo de imundícia. Então na verdade o amor de Deus deveria vir para nós como um espanto, não como uma confirmação arrogante: ah, Deus devia me amar mesmo, mas sim como um espanto. E é esse espanto que é o amor, a gratidão que nós temos por Deus, que nos ajuda a cumprir a sua lei. Os irmãos entenderam, acompanharam? Está todo mundo cansado, mas eu vou rapidinho aqui. Quando
Paulo está falando lá em Romanos 12, não precisa ler, não precisa abrir, no versículo 1, se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, o que ele fala? Pelas misericórdias de Deus. Então Paulo dá uma ordem de santidade, de lei, da lei de Deus, mas ele diz assim, olha, diante da misericórdia de Deus, diante da graça de Deus, sejam santos. Vocês percebem? Quanto mais eu entendo a graça de Deus e o amor dele, mais eu quero ser santo, por causa do seu amor. Amém? Então veja bem, a gente costuma pensar que o Novo Testamento aboliu a lei de Deus e colocou uma coisa superior no lugar da lei, que é o amor. Mas na verdade, a lei de Deus, o que ela é? Ela é uma transcrição para nós, na Bíblia, do caráter de Deus, não é? Lembra que eu falei disso no começo? Por que Deus estabelece uma lei? Porque Ele quer mostrar quem Ele é. Ele quer mostrar a sua santidade e a sua bondade. E a lei é uma transcrição do caráter de Deus. Agora, qual que é o caráter de Deus? Qual que é o grande caráter de Deus? Deus é amor. Então a lei de Deus, que é a transcrição do seu caráter, é mostrar para nós que Deus é amor. Então veja bem, se a gente fizesse um exercício assim, pega o 1 Coríntios, o amor tudo suporta, o amor tudo sofre, o amor jamais acaba, o amor... Vocês lembram do texto, né? E você pegar um texto como Levítico, não furtarás, não mentirás, não enganarás. Veja o que Paulo está fazendo. Paulo pega o amor e não define o amor de maneira vaga. Ele diz que o amor são atos práticos. Amor significa cumprir coisas. Então, se a gente pudesse juntar Levítico com Coríntios, a gente podia falar assim, ó, o amor não furta, o amor não mente, o amor não engana, o amor não profana o nome de Deus, o amor não oprime nem rouba o próximo, o amor não retém até amanhã do dia seguinte o pagamento de um diarista, o amor não amaldiçoa o surdo, o amor não põe pedra de tropeço no cego, o amor não comete injustiça nem no julgamento, o amor não favorece os pobres, nem procura agradar os grandes. O amor cumpre a lei de Deus. Entende? Então, amar a Deus e o amor que Deus colocou no nosso coração pela sua graça e pelo seu Evangelho é o que se manifesta de maneira prática no cumprimento da lei de Deus. Vocês entendem? Se eu não tiver amor de Deus por Deus e o amor pelo próximo, gente, vai ser difícil cumprir a lei de Deus, porque isso aqui que a lei estabelece pra gente é pesado sem a graça e sem o amor de Deus. Mas quando o amor de Deus está em nós, o que acontece? Eu quero cumprir a lei de Deus. Fica mais fácil cumprir a lei de Deus, porque a motivação que está em mim não é a lei, mas é o amor por tudo que Deus fez por mim. Amém? Isso a gente tem que levar para tudo na vida, tá? Por exemplo, o exemplo da Gabriela. Como é que ela vai conseguir amar aquela pessoa que agiu de uma maneira um pouco difícil, um pouco complicada com ela? Se ela seguir a lei, vai ser difícil. Mas se ela se deixar motivar pela graça, se ela pensar, peraí, é aquilo que o Dani falou, eu não vou me focar nessa pessoa, porque essa pessoa pecou, é verdade, mas olha só, eu também pequei em outros momentos, em outras situações antes disso, e olha o que eu recebi de Deus: o amor dele, o perdão dele, a graça dele. Então essa percepção do Evangelho vai me ajudar a estender o amor de Deus para essa pessoa que pecou contra mim. Vocês percebem? É o amor de Deus, é a percepção do amor de Deus que me capacita a cumprir a lei de Deus. O que é o amor de Deus operando em nós? É o Senhor operando em nós, é o Espírito Santo, é Ele que coloca amor, que gera amor no nosso coração. Não é verdade? É a graça do Senhor. Amém? Segunda coisa é a lei. Tá? Veja bem, Paulo disse que nós fomos, depois os irmãos podem ler em casa, que nós fomos libertos, nós fomos chamados para a liberdade. Nós não fomos chamados para a liberdade da lei. Nós não somos libertos da lei. Nós somos libertos da maldição da lei. Amém? Nós somos libertos de uma obrigação de cumprir a lei para agradar a Deus. Mas nós não fomos libertos da lei. Então a santidade para a qual nós somos chamados,
o que é? É o Espírito Santo operando no nosso coração, nos capacitando para cumprir a lei de Deus. Assim como o amor de Deus nos leva a cumprir a lei de Deus. Então, o amor de Deus e o Espírito Santo. Vamos para a página 3. Olha aqui, o velho caminho da lei. Olha o gráfico, o quadradinho. O velho caminho da lei e o novo caminho do Espírito. Quando eu estava na lei, vamos pegar o exemplo da Thaís ali, né? Quando eu estava na lei, como é que era assim para mim? Ó, tinha uma lei externa me dizendo: você tem que se levantar de manhã, mesmo que morrendo de frio, para orar. Porque se você não fizer isso, Deus vai te punir. Tá? Quando a Thaísa começou a experimentar um relacionamento com Deus, e ela começou a abrir a percepção espiritual de que havia uma força operadora operando dentro dela, que era o Espírito do Senhor, ela passou para a parte do lado do gráfico aqui, ó. Ela não está mais operando por causa de uma lei externa, mas por causa de um desejo interior de fazer a vontade de Deus. Tá? Vamos mais para baixo. A lei, veja bem, a lei, o caminho da lei, ele te ordena, ele te diz: você tem que fazer isso. Mas o caminho do Espírito te ordena só? Não, ele te capacita. A graça de Deus capacita. O caminho da lei te faz ficar inimigo de Deus. Porque veja bem, você está lá de manhã morrendo de frio, você não consegue levantar, ou você não consegue orar as 3 vezes que o Rogério levantou aqui para nós. Aí você fica com uma raiva doida de si mesmo e de Deus até, porque, poxa vida, eu não consigo cumprir esse negócio. A lei, sabe o que é? Paulo diz que a lei, ela vem ampliar o pecado. Sabe qual que é a função da lei? É esfregar na nossa cara que a gente não consegue. E quando ela faz isso, ela deixa a gente mal. A gente fica separado de Deus porque a gente fica mal, a gente não fez aquilo que a gente devia ter feito. Só que, veja bem, no caminho do Espírito, a gente não está operando pela inimizade com Deus, porque a gente não fez o que Ele queria, mas a gente está operando em cima de um prazer. Eu vou fazer não porque eu sou inimigo de Deus, porque eu não fiz e Deus voltou as costas para mim. Eu vou fazer porque eu tenho prazer em Deus. Eu não orei 3 vezes hoje, eu orei 2. Não importa, porque essas 2 eu vou experimentar Deus. Vocês percebem? O que me move não é mais aquele senso de que eu estou aqui, ó, para cá da lei de Deus, mas é o senso de que eu tenho prazer em Deus, eu vou fazer, eu vou estar aos pés dele, não importa se eu não tive ontem, não importa se eu não estive hoje de manhã, eu quero mais hoje, eu quero mais amanhã. E eu não paro. O caminho da lei faz aquilo que a Thaisa falou, me enche de medo de Deus. Ai, se eu não cumprir esse negócio. Mas o caminho do Espírito me enche de gratidão. Eu vou fazer porque o Senhor fez muito mais por mim. O caminho da lei me enche de trabalho. Eu tenho que fazer, eu tenho que estar lá todo dia, eu tenho que estar lá toda hora, eu tenho que orar 3 vezes, eu tenho que levantar de manhã com frio, morrendo de frio, tiritando os dentes, porque eu tenho que orar de joelho, não posso orar debaixo das cobertas. Só que no caminho do Espírito, eu tenho uma dependência de Deus. Mesmo que hoje eu orei menos do que ontem, eu me entrego totalmente para Ele, porque eu sei que é Ele que está me sustentando. E Ele me ama apesar de mim. Amém? Então veja bem, a gente falou do amor que nos capacita para cumprir a lei, e a gente está falando da lei. A lei de Deus não deixa de existir para nós. Só que agora a gente consegue cumprir a lei com outra força, que é o Espírito Santo dentro de nós. Antes a gente não conseguia cumprir a lei, e a lei nos deixava mal. Mas hoje ela não nos deixa, porque é o Espírito Santo que nos capacita a cumprir a lei. A última coisa é a liberdade. Nós fomos chamados para ser livres, tá? E nós não podemos achar, meus irmãos, que ser livre significa ser livres para fazer o que queremos. Porque liberdade absoluta é caos, é anarquia. Deus não nos chama para anarquia, Ele nos chama para uma vida debaixo da sua lei. Então de que Deus nos liberta quando Ele nos chama para a liberdade? Ele nos liberta de nós mesmos, Ele nos liberta da carne, Ele nos liberta do mundo, Ele nos liberta do diabo, Ele nos liberta do poder do pecado, Ele nos liberta da condenação do pecado, Ele nos liberta da culpa do pecado.
Você já pensou que você é liberto de todas essas coisas quando Deus te chama para a liberdade? Mas Ele não te liberta para tu fazer o que tu queres. Ele te liberta para tu viver debaixo da lei dele, que é boa para você. É boa para mim. Porque é a lei perfeita de Deus. Então veja bem, como é que essa liberdade se manifesta? Ela se manifesta com o Espírito Santo operando dentro de mim e trabalhando na minha mente e na minha consciência. O tempo todo me dizendo, não vai por aqui, não vai por ali, isso não agrada a Deus, isso não é bom para ti, isso vai dar em morte, sai desse pecado, sai dessa vida, e eu sou livre do pecado, mas escravo de Deus. Deus é o melhor dono de escravo que existe no mundo, porque Ele é justo, porque Ele é santo, porque Ele é bondoso, porque Ele é Pai. Então veja bem, irmãos, a graça do Senhor, ela não é oposta à lei. A gente precisa entender isso quando a gente começa a falar de graça. Se a gente começar a pregar de graça nos nossos púlpitos, a gente tem que estar ciente de que a gente precisa entender que a graça de Deus, ela não é contra a lei. Ela é, na verdade, a capacitação de Deus para cumprir a lei. Sem a graça nós não conseguíamos cumprir a lei. Com a graça, ou seja, com o Espírito Santo, com a presença de Deus dentro de nós, nós somos capazes de cumprir a lei. Amém? Se você ver aqui na última página, você vai ver o seguinte: há instrumentos da graça. Então, por exemplo, lembra que Deus é soberano? Deus é soberano, Ele está sentado num trono. Mas o trono de Deus é um trono de graça. Amém? O que a gente tem que fazer quando a gente está lutando contra o pecado, contra a carne? A gente pede, a gente ora, e a gente diz, Senhor, derrama da Tua graça e me capacita para cumprir a Tua lei. Há um trono de graça. O Espírito Santo operando em nós. Cristo, que conhece o nosso pecado, porque Ele passou por todas as tentações como nós. É Ele que vai nos ajudar. Ele é o sumo sacerdote que se apresenta diante do Pai. Existe a palavra de graça. Quando nós abrimos a palavra de Deus e meditamos e oramos e lemos, o Senhor dispensa da sua graça, do seu amor sobre nós. São instrumentos da graça. A submissão a Deus. Pedro diz que Deus dá graça àqueles que se humilham, mas Deus rejeita aqueles que são soberbos, que são arrogantes. Então, quanto mais você se submeter e disser, Senhor, essa prova está dura, essa dificuldade, essa luta, esse pecado, essa tentação, isso que fizeram contra mim, mas Senhor, me ajuda a ver aquilo que o Alessandro falou. O que tu está querendo mostrar para mim nessa história? O que tu está querendo me ensinar? Onde que tu está me burilando? Eu começo a agir com humildade. E sabe o que acontece? Deus derrama mais e mais e mais e mais da sua graça sobre a minha vida. Porque Deus dá graça aos humildes. E a outra coisa que nós falamos aqui, por isso que eu estou passando rápido para a gente acabar, é que os outros instrumentos da graça são os ministros da graça. São aqueles que foram colocados na igreja ao nosso redor. Pessoas que Deus usa para transmitir a sua graça, para nos trazer um encorajamento, para nos lembrar do Evangelho, para colocar um pouquinho de ordem na confusão da nossa mente, né? Às vezes para chamar a atenção para o nosso pecado, como o Luciano estava dizendo, né? Então a gente tem que se cercar desses instrumentos da graça. A gente não pode achar, meus irmãos, que viver pela graça é entrar no piloto automático. Não é isso. A graça de Deus, ela está à disposição de nós, ela é uma realidade, mas nós não somos sujeitos passivos no processo da santidade. Nós interagimos com Deus, nós buscamos a Deus, nós abrimos a palavra, nós nos jogamos nos pés do Rei que está sentado no trono da graça. Nós vamos buscar a ajuda dos ministros da graça, nós nos submetemos a Deus. E nós precisamos fazer isso. Vamos falar mais disso amanhã, com mais detalhe, de forma mais prática, sobre como que na prática eu vivo essa vida de disciplina espiritual, mas uma vida de disciplina espiritual que depende da graça de Deus. A graça de Deus não elimina a lei, a graça de Deus é amiga da lei, né? Ela dá as mãos para a lei, ela ajuda a todos nós a cumprir a lei de Deus, mas é a graça do Senhor. Amém? Alguém quer fazer uma última colocação? São 10h30, acho que mais uns
5 minutinhos. Se alguém tiver alguma coisa para dizer, alguma pergunta. Acho que só um texto interessante que concilia a graça com a lei é no Novo Testamento, nos Evangelhos, quando Jesus fala, né? Se alguém pensa que eu vim destruir a lei, eu vim abrogar, não, eu vim fazê-la cumprir. Exatamente. E eu digo, aquele que adultera, não adultere. Não, eu digo, aquele que tiver um pensamento mal com alguém já está adulterando. Mas então, na verdade, ele complementou a lei, ele fez com que ela se formasse de maneira mais complexa, mas dando a saída, que é a ajuda de Deus para a gente cumprir essas coisas. Muito bom, exatamente. E quando Jesus chama a atenção, por exemplo, para o adultério no coração, ele está mostrando que o nosso problema é muito mais profundo, né? Do que o externo. Do que o externo. Mas só uma pessoa pode resolver esse problema profundo, que é Ele mesmo, que veio nos ajudar a cumprir a lei. É exatamente isso. Esse versículo é maravilhoso, porque mostra justamente o Senhor visualizando a cruz, né? E tudo que Ele ia conseguir realizar na cruz para nos conceder a capacidade de sermos fiéis a Ele, de sermos obedientes a Ele, de andarmos crescendo em graça na presença dEle. Mais alguém? Muito bom. É muita coisa, né? Os irmãos estão acompanhando, né? Que, veja bem, em certo sentido, nada disso que a gente está falando é novidade. Não é verdade? A gente já sabe de tudo isso. Eu preciso buscar Deus, que eu preciso confiar só na obra da cruz e ninguém mais. Cristo é o centro da minha vida. Eu preciso combater a carne, eu preciso combater o diabo, eu preciso combater o mundo. Né? Eu preciso me agarrar a Deus, eu preciso experimentar a graça, eu preciso clamar pela obra do Espírito na minha vida. São coisas que a gente sabe. O que a gente está tentando fazer aqui para os irmãos é nos ajudar a trazer um equilíbrio dessas coisas, tá? Porque às vezes a gente fica só focados no nosso desempenho e a gente esquece que é Deus que está por trás nos impulsionando para agir. Então, na verdade, o que a gente está tentando é trazer um equilíbrio para que a gente não caia no extremo e não caia no outro, mas para que quando a gente está vivendo a vida cristã e a gente está fazendo, e está lutando, e está combatendo, e está guerreando, em última análise a gente olha para a gente mesmo e diz assim, olha, eu fiz tudo isso, como Paulo falou, mas não fui eu, foi a graça de Deus em mim. Né? Ou seja, o tempo todo reconhecer que é a ação de Deus na nossa vida, a ação do Espírito Santo na nossa vida, que nos leva e nos motiva a viver a vida com Ele. E que nos dá forças para viver a vida com Ele, nos dá capacidade de viver a vida com Ele. Então, por que isso é importante? Isso é importante porque isso muda a nossa vida, meus irmãos. Eu vou dizer para vocês. Você começa a viver a santidade à luz do Evangelho, você vai ver que você tem muito mais fôlego, você tem muito mais ânimo, você tem muito mais esperança. Você tem a expectativa de que Deus está sempre lá te ajudando. Você está muito mais olhando para Deus e para a sua obra, porque Ele é, porque Ele faz. Você não duvida tanto. Você não fica pensando, mas como que eu sou santo e ao mesmo tempo eu sou tão pecador? Você entende que a Bíblia diz que é assim mesmo, mas que apesar de ser pecador, eu sou de fato santo, e de fato o Espírito habita em mim, e de fato Ele me conduz. O que acontece? Qual é o resultado disso? Eu descanso mais nele, eu confio mais nele, né? Eu lanço a Ele toda a glória por tudo que Ele fez, que Ele faz na minha vida, e eu deixo Ele agir. Senhor, age. Senhor, age, deixa eu me anular e anular a minha soberba, anular minha alta visão de mim mesmo. Senhor, me faz perceber que eu sou fraco mesmo, necessitado, pobre, nu, cego, desgraçado, como a igreja ali de Laodiceia. Eu sou tudo isso mesmo porque eu sou pecador. Mas, Senhor, traz visão para mim do Evangelho, traz colírio espiritual para os meus olhos, traz roupa para me vestir, me veste da Tua graça, me veste da Tua justiça. Vocês perceberam? A gente começa a viver de uma maneira assim, que a gente respira, a gente não se arrasta para cumprir a lei de Deus, mas a gente cumpre a lei de Deus simplesmente liberto, porque a gente sabe que Ele fez tudo por nós. Ele que nos capacitou para cumprir a sua lei, né? Então que seja um motivador para nós, assim, pensar sobre essas coisas, né? Viver essas coisas, continuar buscando a Deus, continuar disciplinado com o Senhor, mas em tudo dependendo do seu Espírito. Amém? Amém. Glória a Deus. Se ninguém tem mais colocação, eu vou chamar o Alessandro, o Luciano, não sei.
Se alguém quiser dizer alguma coisa, diga, ou guarde para amanhã. Amém? Amém? O Senhor abençoe vocês, tá? E que olha, a gente não fique assim, ó, sobrecarregado com todas essas coisas, mas que eu oro mesmo para que o Senhor dê sabedoria para vocês e que em casa, né, a gente pegue uma folhinha dessa por dia, que seja, para ler, para olhar, para meditar, para ler a palavra de Deus, né? Pouquinho, vamos aplicar na nossa alma, conta-gota, né? Doses homeopáticas. E vai ser poderoso, vocês vão ver, porque vocês vão mastigar todas essas coisas, vão rever, e vão dizer, pô Senhor, que coisa linda tudo isso, que coisa maravilhosa. E vão estar mais capacitados pelo Senhor para crescer. Amém? Deus abençoe, é um prazer muito grande falar para os irmãos aqui. Eu senti a graça do Senhor derramada e principalmente vendo a atenção dos irmãos, o desejo de aprender, de agradar a Deus, de estar aqui simplesmente, humildemente me ouvindo, né? Isso é um ato de humildade dos irmãos, de estar aqui, de ficar até altas horas, de vir 2 vezes, vir amanhã, quem sabe, e estar aqui porque ama o Senhor. E isso para mim é uma inspiração, irmãos, é uma alegria. Às vezes a gente olha para o mundo e vê tantas pessoas longe de Deus, né? Então é maravilhoso ver aqui esse recinto, pequeno ainda que seja, mas cheio de pessoas que amam o Senhor, que estão aqui porque querem viver mais a vida com o Senhor. E que Deus abençoe vocês por isso. Amém? Obrigado. Elas responderam o que a gente esperava.